Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Então gente, o último vídeo que eu fiz assim foi meio que um retorno de bastante tempo que eu não gravava, né? Muita coisa pra falar, muito assunto, ficou quase sem pé nem cabeça a respeito do que eu queria ter falado, né? Então em primeiro lugar gratidão a todo mundo aí, beleza? Pelas manifestações de apoio ao canal, à nossa pessoa. Vambora lá. Gente, então... Só para responder alguém que falou em relação do Varka Water, sim, gente, pretendo fazer detalhado lá para mostrar que funciona e vamos ver se a gente consegue divulgar isso aí, vamos mais uma nova empreitada junto aí, ver se a gente consegue pelo menos amenizar um pouquinho o sofrimento dos nossos irmãos do Nordeste. E não só por lá, né, a água tá ficando uma coisa, um recurso meio escasso em vários lugares aí e tal, então pelo menos a gente sabendo dessa Varka Water, né, e sabendo que existe uma solução para isso, se for pensar nível de egrégora, a gente já vai ter menos gente com uma razão a menos para se preocupar. E uma razão muito importante, digamos, diga-se de passagem, porque água, vital, né, gente? 3 dias sem comer, tal, mas... Ou melhor, 21 dias sem comer, até tu aguenta, mas 3 dias sem tomar água, o teu corpo começa a sucumbir. Então a água é realmente fundamental. Mais do que a água é só o ar, mas como eu digo, a hora que não tiver mais o ar para respirar, para que se preocupar com água, né? Mas vamos adiante. E outro assunto que ficou acabado ontem, que eu queria ter falado, gente, que nós vamos entrar de cabeça nele agora, é o documentário do Livro Azul, que agora está passando no History, né? E quando a gente começa a estudar profundamente a ufologia, aí tu vai buscando por conta própria os caminhos e tal... Né, é o caminho mais difícil. É um caminho mais difícil do que tu simplesmente ligar o canal, a televisão no History e pegar o programa inteiro prontinho, né? A diferença é que quando tu faz esse caminho mais difícil, né, tu tem condição de avaliar o que está sendo colocado ali naquele programa. E uma coisa que eu percebi é do NetGeo, os canais que eu mais assisto, assim, sempre é o NetGeo, o History, gosto muito do Animal Planet também, mas enfim, e o Discovery Channel, principalmente em relação à ufologia, essa, né, então alienígenas do passado, tem o Angarum, tem o Arquivos da MUFON, Encontros Alienígenas, bom, tem um monte de programas aí, todos, né, que são relacionados a esse assunto ufológico. E quando eu vejo a maioria dos programas do NetGeo, né, o National Geographic, eu fico bastante decepcionado, porque eu vejo que é um canal, cara, de desinformação mesmo, sabe? Ele mais desinforma do que informa. Ele coloca as coisas assim, para quem não estuda mais ou menos a fundo, engole aquilo ali e enfim. E aí eu sempre fico com 2 pés atrás ali, né, quando fico assistindo. E daí, então, quando começou agora esse projeto do Livro Azul, né, embora fosse no History, eu também não dou 100% de aval em tudo que aparece no History, mas parece um canal um pouquinho mais comprometido com a verdade, né, ou pelo menos com a isenção. Eles mostram as coisas e depois deixam que o próprio telespectador decida se tu quer mastigar e engolir aquilo ou se tu gospe fora, entendeu? Aí fica a critério de cada um. Mas já o NetGeo, assim, fica evidente para quem estuda por fora, fica evidente que eles estão tentando criar uma tendência de pensamento, eles estão tentando modular o pensamento das pessoas que assistem ali. É uma autossugestão, é uma sugestão velada do programa ali, entendeu? Eles induzem, é um canal que induz, ele não é imparcial. E induz para coisa errada, né? É o que a gente percebe. Então eu fico bem decepcionado. Então... tu fica meio assim, né? Tu aprende a desconfiar da própria sombra. E daí, então, quando anunciaram esse negócio do Livro Azul, como a gente estudou bastante o que aconteceu lá com o Truman, na época do acidente de Roswell, e bastante do Livro Azul agora que está passando no History é bastante em cima daquilo, eu disse, não, vamos dar uma olhada para ver se realmente está batendo com a realidade ou se o pessoal está fantasiando mais ou se eles estão tentando criar uma tendência, né? Criar um direcionamento de pensamento. E, cara, assim, ó, pelo que eu assisti até agora, eles estão dando a ideia, embora não retratem exatamente o que a gente sabe da história que foi veiculada aí pelas pessoas que participaram, viveram e estão contando como é que funcionou o negócio lá, das notícias que estão vindo à tona agora,
através de depoimentos de ex-militares, né, que serviram nas Forças Armadas e coisa e tal, eles saem de lá, não só Forças Armadas, né, tem gente, tem dissidente lá da CIA, da NASA, do FBI, do governo, integrante de polícia, do exército, aeronáutica, marinha, então assim, ó, e geralmente é o pessoal que vai, eles entram com aquele sentido de vida, né, militar, assim, honrado, de fazer alguma coisa de bom pelo país, de lutar contra os caras maus e barari barará. Aí quando eles estão lá dentro e descobrem que os caras maus são os chefes deles, cara, aí resolvem, aí são os dissidentes, os desertores e coisa e tal. E a lista é enorme de gente que serviu lá aos Estados Unidos, exército e tal, e hoje eles falam com um desprezo absurdo. Olha, de Bob Jean, Sargento Clifford, o Mark Richards, todos esses através do Projeto Camelot a gente acessa eles, né? E Fine Duncan, Aaron McCollum, Dave Corso, cara, a lista é interminável, entendeu? De gente que serviu ao troço lá e enfim... E saíram e não gostaram. O próprio Bob Lazar também, que foi um cientista contratado para trabalhar lá dentro da S4, da S4, da base, lá no Groom Lake, né? A famosa Área 51, aquela história toda lá. Então essas pessoas vieram trazendo a verdadeira história do que realmente aconteceu. Bob Jean agora já morreu também, né? Mas foi um cara que pegou pesado, inclusive ele tem um filho que a suspeita é que esse filho morreu num acidente de carro totalmente misterioso, mal contado, e que todo mundo desconfia, o próprio Bob Jean assume que o filho dele foi assassinado. Por quê? Porque ele começou a falar sobre as coisas que não deveriam, né? Aquela velha história de silenciar as testemunhas no intuito desesperado de que a verdade não venha à tona. Então, voltando ao Livro Azul, pessoal, né? O que eu percebi de diferente até agora, eles usam o nome do presidente Truman, porque foi na época do Truman, então isso está correto, né? Algumas coisas que não estão bem corretas, né? Mas eles dão uma ideia do que realmente aconteceu e de quem realmente estava envolvido, né? E então, a nível de mais ou menos dar uma ideia, principalmente na questão do acobertamento, o porquê do acobertamento e quem foi o responsável pelo acobertamento, isso está batendo com a realidade. Então, na verdade, quem era o secretário de defesa da época, que é o figurão que se opõe, abaixo do governo, mas acima dos militares lá que se opõem ao que eles estão fazendo em segredo ali, no filme eles estão chamando o cara de Bill, né? Só que, na verdade, esse papel é do James Forrestal, que era o secretário de defesa americana, que... Aí, então, como é que a história rolou? Para quem ainda não sabe, já falei várias vezes no canal, mas para quem talvez esteja vindo pela primeira vez e não tenha contato com a história, ela foi mais ou menos assim. Foi lá em 47, 2 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, em Roswell, caiu um disco voador. Como eles não tinham um protocolo, eles não sabiam lidar com essa situação ainda, o próprio porta-voz daquela unidade militar daquela região foi ao ar, que ele era o porta-voz militar, né? Foi ao ar e deu uma declaração oficial dizendo: Estados Unidos está em posse de um disco, de uma nave acidentada com seus ocupantes e coisa e tal. Cara, foi aquele alvoroço. E no dia seguinte, né? Aí quando alguém dentro lá do sistema militar deles analisou de forma mais fria, eles disseram: não, mas isso não pode vazar, esse tipo de segredo. E talvez num primeiro momento por medo e até por vergonha de dizer, como é que a gente vai dizer que a gente não tem controle sobre o que acontece no espaço aéreo do nosso país? Né? Os Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra, era para ser a grande potência, o país intocável, aquela coisa toda, então seria meio constrangedor para eles. Então, num primeiro momento, até o fato de não querer que essa notícia venha a público e até aquela questão de escandalizar as pessoas, até faz sentido, né? Agora eu vou ter que fazer um parêntese aqui, cara, por causa que teve uma... Agora eu não vou lembrar o Max Warson, não vou lembrar o nome do cara agora, enfim. Mas tinha um cara que fez uma novela na época lá, era uma rádio, na verdade, e ele fez um programa desse rádio e foi feito como se os Estados Unidos estivesse sendo invadido. Então no programa ele dizia: agora nós estamos com as nossas linhas de defesa, nossos canhões estão apontados, está pronto. Então, porra, tu vai falar num possível contato com alienígena, já de uma forma extremamente bélica, é evidente que tu vai causar. Eu fico perguntando, se esse cara aí tivesse feito essa mesma radionovela e dizendo:
olha, a gente está recebendo um disco voador, nós estamos aqui com flores para receber o alienígena, coisa e tal. Será que o pessoal teria ficado tão apavorado? Será que pessoas teriam sido levadas a cometer suicídio, como aconteceu, como de fato aconteceu? Pessoas se mataram naquela ocasião. Então, gente, é uma coisa doida isso, né? É muito louco isso, cara. Então, aí eles usam aquilo como uma experiência de como a humanidade reagiria no caso de um contato. Meu, tu tá colocando um contato assim, ou tu tá colocando a ideia inequívoca, por exemplo, do jeito que tá sendo o troço ali, tu não tem como ter uma outra interpretação a não ser de uma invasão bélica. Né? Ah, eles estão vindo para destruir, nós estamos com nossos tanques lá, os militares estão prontos para disparar, coisa e tal, guerra. E uma guerra contra um país vizinho já é uma coisa extremamente difícil, ainda mais em 47, depois do que eles viveram da Segunda Guerra Mundial. Aí tu vai pensar numa guerra contra uma tecnologia alienígena que tu não sabe o que querem, qual é o... Né? Então é brincadeira isso aí. Então esse negócio de, porque nós já fizemos, isso já serviu de teste de como a população se entraria em pânico no caso de um contato. Sim, um contato da forma como foi retratado é evidente, né? E aí eu já fico achando que aqui tudo de caso pensado pra mim, não foi por acaso aquilo ali, enfim, aí... Nessa história de desconfiar da própria sombra, às vezes a gente pode cometer até alguns exageros. Mas enfim, voltando lá ao livro azul, né? Então até naquele momento lá que caiu realmente esse negócio em Roswell lá, e foi mais de um, não foi só um nave, mas uma foi a que ficou mais famosa, né? Que é aquela que no outro dia aparece o Jesse Marshall com aquela cara de trouxa, né? Completamente decepcionado porque ele sabia que o que ele estava mostrando não era o que ele tinha visto, ele sabia que era um engodo, que era uma mentira. E ele, como cidadão de bem, como um homem íntegro e honrado, como qualquer um homem, assim, dentro dessas características, se sentiria totalmente, né, mal, entendo que perpetuar uma situação mentirosa dessa, de mentir para as pessoas. Ainda que sob a orientação dos seus superiores ali de que não, é para evitar pânico, né, e coisa e tal, né? Então num primeiro momento pode ter começado assim. Agora um parêntese bem interessante que eu vou fazer em relação a isso, eu quero ver se eu encontro essa foto para mostrar para vocês aqui. Essa famosa foto do Jesse Marshall com o balão meteorológico, onde os parentes do Jesse Marshall, o neto dele agora, tem falado sobre isso e tal, ou filho, não sei direito, mas ele está dizendo, bom, primeiro, o que o pai me mostrou, que o pai trouxe para casa os pedaços de material da nave alienígena lá, decididamente não era o material de um balão meteorológico. Né? Então isso fica... E ele disse, o papai nos contou aquela noite aconteceu assim, 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 ou o vovô, não me lembro direito da história lá e tal. Então, aí até que vieram os homens de preto lá e disseram, cala a boca, nenhuma palavra a respeito disso, e recolhe todos os objetos que tinham ficado com vocês, porque alguns pedaços da nave o Jesse Marshall tinha levado para casa. Não queimava, não amassava, não arranhava, não cortava, era um material indestrutível, desculpa, totalmente, parecia uma folhinha simples, leve, mas tu amassava toda ela assim, tu soltava, ela voltava à forma original sem um arranhão, ou seja... Era um material que não existia aqui no nosso planeta. Estamos falando de 1947, gente. Metade do século passado. Antes da metade do século passado. Enfim, o que aconteceu então? Agora vamos voltar pro nosso foco aqui. Desculpa, gente. Eu tenho que falar da foto do Jesse Marshall. Olha como é irônico essa coisa e como o avanço da tecnologia nos permite coisas que até um tempo atrás era impensável, né? Nessa foto maravilhosa, famosa, do Jesse Marshall, o The Day After, né, o dia seguinte e tal, onde eles foram desmentir, dizendo que não era disco voador, era um balão meteorológico, está o Jesse Marshall olhando pra câmera com aquela cara bem desenchavida, que tava tulendo na cara dele, assim, tô fazendo um papel de... enfim... E tem um outro senhor que é o superior ao Jesse Marshall que está ali coordenando a foto, né? Que aquilo seria o painel Robertson, e eu não vou falar agora para não perder o foco disso aqui, para não tangenciar demais. Mas aquele senhor que estava ali, ele está baixado na foto e ele está com um papel na mão. E ali eles estão mostrando a tal da foto, dizendo que é o balão meteorológico. Só que através da tecnologia, até isso foi uma informação muito legal, que quem nos passou foi a Andrea Linderman. A Andrea, ela é a esposa do Odone. O Carlos Odone, já
entrevistei aqui no nosso canal, é o que nos deu um pontapé inicial nesse negócio de ufologia. Ele veio aqui em Gramado, fez palestras, me levou para palestrar em Porto Alegre também, lá na Edel Trade Center, parece que é o negócio lá, onde eles têm as reuniões do MGU lá e tal, do Gaidu e tal. E aí a Andréia, a esposa o Odoni, aliás, grande abraço e uma grande gratidão, o Odoni que possibilitou que nós trouxéssemos aqui desde o Ademar Gevaer, o Marco Antônio Petit, né, agora a Mônica de Medeiros que veio, ou seja, o Odoni está sempre nos ajudando, intermediando, que ele tem contato com essas pessoas. Então, o que a gente desenvolveu aqui, a gente deve muito ao Odoni, ao Carlos Odoni, não pode deixar de registrar isso, né? Então a Andréia, numa desses bate-papos por fora, né, que a gente tem quando a gente tem contato assim, ela disse: Luciano, sabe aquela foto de S. Marshall? Eu, sim, tava careca de conhecer a foto de S. Marshall. Ela disse: tu sabia que o pessoal conseguiu ler o que estava escrito naquele papelzinho na mão do cara? Eu disse: não, né, o que era? Então, lá estava dizendo que era como fosse um protocolo de como agir, ou melhor, como fosse um relato oficial do que tinha acontecido. Então, ao mesmo tempo que eles estão ali mostrando um balão meteorológico para justificar, né, no papel do cara está escrito: sim, encontramos uma nave acidentada e parar umas coisas assim. Então, assim, ó, interessantíssimo essa história. E tu vê como que é um tiro no próprio pé, né? E o acobertador, aquele que estava lá orientando o Jesse Marshall a mentir a história do balão meteorológico, eu acho que ele jamais, tenho certeza, ele jamais imaginou que o que estava escrito no papelzinho que estava na mão dele, que era o relatório oficial do que realmente tinha acontecido, né, um dia fosse ser revelado, fosse ser captado, traduzido, né, ampliado por tecnologia disponível que nós temos hoje. Então olha como o mundo dá voltas e como é um velho ditado, né, que o diabo faz a panela, mas sempre esquece a tampa. Então, olha aí, gente. Então, como não existia um protocolo de ação, de como agir, e houve esse erro dentro da ótica dos militares de conduta, mas para qualquer um ser humano a gente não vê como erro, a gente vê como uma divulgação da verdade nua e crua, que é o que nós teríamos direito. Então, pergunta que eu faço para vocês: como seria a nossa humanidade se toda a nossa população global, né, tivesse a certeza, sem a menor dúvida, sem o menor resto de dúvida, desde 1947, de que nós não estamos sozinhos do universo? O que seria se nós tivéssemos aceitado naquela época lá os avanços tecnológicos que foram oferecidos a gente, mas da forma correta? Porque os avanços tecnológicos vieram, mas ficaram em segredo na mão dos controladores do mundo que usaram esses segredos, essas tecnologias, justamente para aumentar o poder de escravização e para ter o controle total da humanidade. E é disso que nós estamos falando agora, né? Então, começou assim: o presidente Truman, como ele não sabia lidar com essa situação, porque relato de OVNIs haviam vários antes dos presidentes deles, mas nenhum teve que dar explicação para os repórteres dizendo: ó, caiu uma nave aqui no teu quintal. Roswell, ao sul dos Estados Unidos, lá, né? E o que dizer para os repórteres? E aí foi uma pressão que os outros presidentes anteriores não precisaram lidar, então eles nunca tiveram que se preocupar com essa questão. Então, preocupado com essa questão, qual foi a solução que eles acharam, né? Bom, como normalmente se faz, quando acontece qualquer coisa que foge um pouco, né? Vamos criar uma comissão para estudar, para se debruçar sobre o assunto e vamos ver que atitudes vamos tomar, né? Quais são as medidas que teremos que tomar para remediar, para reverter, para, enfim, como lidar com essa situação. Então, como o secretário de defesa da época era o James Forrestal, era com o James Forrestal, né, que o Truman tinha que resolver esse problema, melhor dizendo. Então eles dois resolvem criar um comitê de estudo e análise, né, e de como proceder com a situação, que eles chamaram de MJ-12, Majestic 12, ou os 12 Majestosos. Então desses 12, gente, parece que eram 4 militares, 4 cientistas, top of mind, vamos dizer assim, né, dos Estados Unidos lá, e mais quatro integrantes do governo. Então eram 3 grupos, um de militar, um de cientistas e um de governantes, né? Então esses eram os 12 que mandavam no Majestic 12 lá, ou melhor, que ajeitavam
esse grupo, né, quem liderava era o James Forrestal, ele que criou. Então eu acredito que o James Forrestal, eu não sei direito se ele era, porque até já saiu a relação dos nomes dos 12 majestosos, tem alguns sites aí que falam do nome de cada um desses dos 12 integrantes lá, mas eu não me lembro se o James Forrestal era um dos 4 integrantes ou se tinha os 12 e mais ele de fora. Mas também, o que importa? Relevante. O que interessa é que esse comitê foi criado. E é claro que dentre os governantes, os cientistas e os militares tiveram uma ideia diferente e acabaram sobre isso e acabaram convencendo os outros. Os militares começaram a botar o assunto, ou melhor, a questão de que, olha, se nós pegar essa tecnologia deles e nós conseguir desenvolver, conseguir saber como funciona, como voam essas naves aí, e nós criarmos armas para nós em cima disso, que país vai conseguir mexer com os Estados Unidos? Entendeu? Então, se tu for pensar assim, mas eu vou pegar essa tecnologia, vou desenvolver em segredo para nós, mas para lutar contra os caras maus. Até poder, ou melhor, esse foi o argumento, provavelmente, que os militares usaram para convencer o resto da bancada. Só que o que acontece? Pô, o poder sobe a cabeça, né? E pra quê? Se a gente pode controlar o mundo e coisa e tal, né? Pra que a gente vai só lutar contra os caras maus? A gente pode lutar contra qualquer um que atravesse o nosso caminho, seja ele bom ou mal, qualquer um que esteja desacordo com o que a gente quiser fazer. Então é nessa parte onde tu sente que tu tem uma coisa muito poderosa na mão, o poder te sobe a cabeça, tu não sabe lidar com aquilo, né? E aí a prova disso é o próprio trato que os americanos fizeram através do Eisenhower, que veio depois, já volto para a história, só por aqui, que é o Tratado de Greada, né? Que os caras, os alienígenas, alguns de forma humana também, humanos que já estão no espaço e tal, eles vieram aqui, tentaram fazer acordos dizendo, olha, vocês abandonem essa atitude bélica, expansionista, e vocês vão ter tudo que vocês precisam aqui. Né? Aí agora que nós ganhamos o mundo e vamos dominar o mundo, vamos abandonar os nossos recursos bélicos e coisa e tal, né? Que é o que nos garante a posição, e os caras de fora tentando mostrar que eles não precisam disso, que tu não precisa brigar por território porque tem tudo para todo mundo. Mas aquela coisa, né? Aquele DNAzinho reptiliano que está na gente, que veio lá do tempo do Enki, que já Javé botou na gente, é isso aí, né? Para não tangenciar demais. Mas enfim, não quiseram fazer o acordo bom em troca de tecnologia para todo mundo. Agora, quando vieram os ETs maus, que estão aliados com o comando oculto, essa coisa toda negativa, e propuseram, né, uma troca que eles precisavam pesquisar o corpo humano para resolver o problema de que eles não se reproduziam, os Greys lá. E eles estavam tentando fazer diversas coisas com os corpos humanos para ver se eles conseguiam se reproduzir, porque eles eram híbridos. E a raça deles estava fadada ao fracasso. Então o que eles disseram é que eles precisavam fazer pesquisas com seres humanos, mas que seriam só pesquisas, que eles abduziriam, levariam, e quando voltassem, os humanos não se lembrariam de nada e não teria nenhuma consequência violenta. Só que não foi bem isso que aconteceu, e o tratado foi feito, chama-se Tratado de Greada, porque foi o tratado com os Greys, entre o Eisenhower, lá em 53, mais ou menos. Né, isso foi péssimo. Esse tratado foi, inclusive, os alienígenas bons deixaram diversos agroglifos dizendo cuidado, não façam acordos com os portadores de falso dom, ainda há muita dor, mas avisaram, mas não teve jeito. Né? Os americanos foram lá e fizeram um contrato justamente com a raça demoníaca lá dos Greys, que representavam... Os Greys são robôs biológicos, né? Um robô ele pode servir ao bem, pode servir ao mal. No caso desses aqui, serviam aos dominadores, que querem fazer experiência de DNA, eles querem fazer um monte de coisa para impedir a evolução do ser humano para continuar usando a gente como escravo. E roda de Sansara e coisa arada toda, então vamos adiante, né? Então, voltando do Eisenhower, Tratado de Greada, lá para 47 do Truman, né? Dos 12 majestosos, os militares começam a convencer os outros de que o segredo alienígena não deveria ser revelado para que eles estudassem a tecnologia, dominassem aquela tecnologia alienígena e usassem elas para ter a supremacia mundial. O James Forrestal, cidadão bom de coração, nobre de ideia, né, pelo que a história nos coloca, se opõe a isso. E o jeito que ele terminou é uma prova de que ele estava do lado certo da coisa. O James Forrestal se opõe
E daí ele aparece no projeto Livro Azul que está agora passando no History. Quem está acompanhando, gente, é aquela cena que os dois... E aí são aquelas coisas, né? Não aparecem os 12 majestosos, aparecem 2 militares. Mas é que quem realmente estava manipulando e quem realmente dominou, porque é eles que tinham as armas, gente. Então também, se os cientistas e os governantes tivessem também se oposto ao grupo dos militares, o que poderiam fazer? Os militares tinham soldados, tinham as armas, eles tinham o poder na mão, eles mandavam... Tinham que obedecer aos militares, né? Se não, prende, some com os caras, como eles estavam fazendo, né? Mata e joga numa vala, ali ninguém fica nem sabendo que tu morreu, como morreu, por que morreu. Se quem deveria investigar recebe uma ordem que vem de cima dizendo deixa eu sair de lado, acabou, velho. E era isso que acontecia, né? Então os caras eram morridos, não era investigar e tal. Então, gente, assim, quando o James Forrestal começa a criar problemas, e isso fica evidente no Livro Azul, quando os dois militares, no programa do History, quando os 2 militares estão conversando e entra o cara indignado com eles, esse cara, em tese, é para ser o secretário de defesa, que diz, eu sei o que vocês estão fazendo, eu vou contar pro presidente Truman. E daí os outros 2 dizem, esse cara tá sendo um problema, será que vamos ter que eliminar ele, coisa e tal, né? E não estavam dando muita bola porque ele falava, então na cena fica um ar de desdém, de desrespeito, diz, tô nem aí contigo, cara, não me assusta em nada. E isso condiz com a verdade, porque os militares realmente atropelaram Truman, tanto que é que eles mataram o Truman, não, desculpa, o Eisenhower. Ai, meu Deus do céu. James Forrestal, me perdão. James Forrestal, o secretário americano que estava se opondo aos militares, mas James Forrestal é o criador do Majestic 12. Quando ele começa a dizer que ele vai contar pro Truman e que ele vai abrir os segredos porque os militares estão conduzindo de uma forma que ele não estava ficando contente, e a opinião dele era que a humanidade deveria saber disso, e o James Forrestal nesse momento começa a perceber os interesses escusos dos militares com essa tecnologia. E ele, talvez por alguma intuição, talvez, né, pelo o DNA mais forte originário da fonte, aí quem estuda sabe o que eu estou falando, né, o DNA menos reptiliano, que achava que tinha que ser compartilhado e que sabia que era errado aquilo. Resultado, botaram o Forrestal num hospital psiquiátrico e isolaram ele lá. Quando o irmão do Forrestal ligou para os caras e disse, cadê o meu irmão? Vocês sumiram com o meu irmão, eu quero o meu irmão. Ele tá no hospital, tá hoje de noite, então eu vou com a minha família lá, nós vamos buscar ele, vamos trazer para casa, eu quero ver quem é que vai impedir de eu trazer o meu irmão para casa. Pois bem, naquela noite o James Forrestal foi transferido do andar que ele estava para o último andar desse hospital psiquiátrico e se atira pela janela, né? Tu vê coincidência, né? Suicídio, então... Aliás, no próprio Livro Azul tem uma parte lá que o militar e o cientista, que eles estão investigando, o militar de menos escalão, que ele recebe ordens, né? Por quê? Esse militar, ele tá lá simplesmente para escrever os relatórios, mas ele é instruído pelos seus superiores que os relatórios é só para tu dar uma palavra sobre aquilo, não é para falar a verdade. Só que esse cara que está ali para escrever os relatórios, ele tem compromisso com a verdade e ele também começa a perceber que os superiores deles estão mentindo, né? Ele começa a se indignar com os caras, começa a beber também, parece no filme ali uma coisa assim. E quando eles dois estão investigando uma senhora, essa senhora também, depois de ela revelar alguns segredos, que ela estava recebendo visitas de seres de outro planeta que estavam dando alguns recados importantes para eles, para ela, melhor dizendo, e através dela, talvez fosse porta-voz, mas essa mulher, no filme mostra, eles estão lá conversando com ela e ela se joga da janela e cai nos pés do cara ali. Então eu não sei se isso foi uma alusão do que aconteceu com o Forrestal, por quê? Porque o Forrestal, que é o Bill, no filme ainda está vivo. Então hoje é sábado, estou gravando agora de manhã, e hoje à noite vai ter mais um episódio do Livro Azul. Eu quero ver se vai ser retratado agora, nesse projeto Livro Azul, o momento que eles tiram o James Forrestal na jogada. E, aliás, eu não sei por que eles não preservaram, se eles preservaram o nome do Truman, né? Por que eles não preservaram o nome do James Forrestal, que era o secretário americano da época? Enfim, né? Mas outras coisas que estão acontecendo, como o cara que tinha um programa na rádio, que falava sobre isso, a intimidação dele, que ele é levado para um lugar lá, os caras colocam um revólver na cabeça dele e dizem, olha, tu não só não vai falar mais sobre essas coisas que tu tá falando nos teus estudos sobre OVNI, como tu vai começar a falar o que nós mandar que tu fale. Então, essa é a parte que eu digo para vocês, gente, que tá realmente batendo com a verdade, né? Então, quando eles tiraram o James Forrestal da jogada, assassinaram ele, aí não tinha mais ninguém que pudesse ir com eles. Eles tinham a tecnologia, eles tinham um comando militar,
né, resolveram que eles iam mandar, e daí por diante ninguém se segurou mais. Por isso que eu digo que quando James Forrestal entra no governo, para começar, quem, na minha opinião modesta, pelo que eu tenho estudado, quem botou o James Forrestal, não, desculpa, o Eisenhower, quem botou o Eisenhower na presidência depois do Truman foram justamente os militares. Por quê? Porque ele era um militar que ele tinha um nome bem glorioso em função do que ele fez na Segunda Guerra Mundial, né? O Eisenhower, então por isso que ele foi cotado e tal. E como ele era militar, de certo ele seria mais fácil de ser manipulado pelos militares. E eu acho que ele não teve nenhuma opção em não assinar o acordo de Greada. Na minha opinião, até um tempo atrás eu ficava meio assim com o Forrestal dizendo, pô, que sacanagem esse cara fez. Mas olhando por um outro ângulo hoje, eu acho que ele simplesmente foi forçado, ele foi obrigado a assinar o Tratado de Greada com os greys lá. Por quê? Porque os militares é que estavam interessados na tecnologia. Porque eles já estavam lidando com esse assunto muito antes do Eisenhower ser presidente, porque isso já vinha lá da época do Truman. Tá? Então é isso aí, gente. Vamos ver os próximos capítulos do Livro Azul agora, se eles vão realmente... esse que é o personagem Bill, que em tese deveria ser o James Forrestal, vamos ver se ele vai ser internado num hospital e se depois ele vai ser jogado pela janela, se ele vai se suicidar. Suicidaram com ele, né? Da mesma forma como... engraçado, as pessoas veem na televisão, falam pro mundo que os Estados Unidos tem um negócio com ET ou coisa e tal, e depois eles resolvem se suicidar, né? Coincidência, isso aconteceu com o Coronel Holanda aqui no Brasil, da Operação Prato, isso aconteceu com o Phil Schneider da base Dulce nos Estados Unidos, isso aconteceu com o James Forrestal, engraçado, né? E vários tantos outros, os caras vão lá, falam, né? Gente que é de dentro, são os insiders, a gente que tem café no bule, vamos dizer assim, né? Os caras têm consistência para embasar o que eles estão falando. Aí eles vão a público, né? Falam coisa e tal e depois aparecem suicidados. Meu Deus do céu, que coincidência, né? Então, pessoal, por enquanto, a ideia geral do Livro Azul, que é mostrar para as pessoas que houve o contato alienígena lá em 47, ou melhor, sempre houve, mas a partir de 47 é onde os meios de comunicação, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial ali, começam a evoluir tecnologicamente, então a notícia começa a acessar um número maior de pessoas, né? E essa história de repórter correndo, dizendo o que é isso, o que aconteceu, para coisas que não aconteciam antes. Então, sempre a evolução tecnológica nos levando, nos dando condições a entender melhor o que acontecia em relação a essa coisa OVNI. Então vamos ver os próximos capítulos, mas por enquanto a ideia que eles estão passando é bem legal. Que nem para quem ainda não acredita no assunto OVNI, né, e começa a assistir esse Livro Azul, eles começam a entender o porquê do acobertamento, porque tem muita gente que diz aí, mas se tivesse alguma coisa, a NASA já teria nos falado, os Estados Unidos já teria nos falado. Eles não sabem da história que os caras são os maiores acobertadores, que são justamente eles que estão velando o troço. Então, a gente faz uma ideia tão errada em relação à NASA, à CIA, a gente acha que eles são os caras bons e não são, gente, entendeu? É eles que fizeram a merda toda de acobertar tudo, por interesses que até hoje a gente sabe, né? Só que chega um ponto que a verdade vem e não tem mais como esconder, embora eles continuem desesperados, porque seguindo dessa questão do acobertamento OVNI, e quando eles começaram a ter as tecnologias, eles começaram a fazer testes com essas armas psicotrônicas, né? E sempre almejando a supremacia bélica. E eles estão se lixando, gente. Então eles usavam de cobaias dos próprios experimentos os próprios soldados, as esposas dos militares dos caras. Tem depoimento de uma senhora que era esposa do militar que foi usada no MK Ultra, encheram a mulher de droga e coisa e tal, pra ver como é que ela ficava. E às vezes eles ficam jogando droga, LSD e depois adrenalina, LSD e adrenalina, pra ver como é que a pessoa se comportava. Então faziam coisas horrendas. O experimento Filadélfia, por exemplo, que é baseado nos estudos do Tesla, e o Tesla também tem muita coisa que é baseada em tecnologia alienígena, conforme ele próprio colocava. E o experimento Filadélfia é um experimento que, baseado nessa questão de criar vórtices, de mexer com o espaço-tempo, né, que a própria
teoria da relatividade do Einstein, e o Tesla andava fazendo experimentos sobre isso, e os caras pegaram o que o Tesla tava fazendo, porque depois que o Tesla morreu, eles foram lá e confiscaram tudo. Aliás, disseram que já tiraram a tecnologia do Tesla antes ainda dele morrer, né? Já tinham tirado dele isso aí, pessoal. E eles foram desenvolvendo isso, e eles deram uma carga eletromagnética num navio, né? Que eles queriam que esse navio ficasse invisível aos radares. E botar aí o pessoal, mas aí os marujos dentro, né? Aí os comandantes da experiência disseram, é uma ótima maneira de nós saber o que acontece com os seres humanos. Então olha só onde vai a cabeça dos caras. Usaram os próprios militares americanos deles, né? O próprio povo, para ver o que acontecia quando um ser humano era exposto a doses altíssimas de energia eletromagnética e coisa e tal. Enfim, nesse experimento Filadélfia, eles conseguiram fazer com que o navio desaparecesse dos radares por alguns momentos assim e tal, e quando voltaram, os marujos que estavam nesse navio apresentaram desorientação e diversos problemas físicos, né, em função desse experimento que foram feitos para eles. Tu acha que eles se importaram? Não, cara. E eles pensaram, o que acontece se nós aumentar a carga? De novo, deixaram os marujos dentro do navio, refizeram um experimento com uma carga maior e eles teletransportaram. Gente, eles desmaterializaram o navio e esse navio se materializou não sei quantos quilômetros adiante. Só que nesse meio tempo, nessa transição, as pessoas que estavam dentro do navio, eles ficaram meio, sei lá o que aconteceu com os caras, né, durante essa transição, se eles saíram de uma dimensão para outra, e eu sei que eles se locomoveram dentro do navio, e eles estavam atravessando paredes, coisa e tal, daqui a pouco o pessoal, olha que doido isso, atravessando paredes, sabe-se logo, passou na cabeça do cara. Eu só sei que isso é fato, gente, quando materializa, de novo se rematerializa o navio lá na frente, alguns marujos estavam atravessando as paredes, então se solidificou os caras com os corpos no meio a parede se solidifica com um cara no meio, assim. Cara, horrível, é uma coisa, né? Mas aí os caras e os cientistas que fizeram o experimento lá, em vez de ficar horrorizados com as mortes dos marujos, não, estavam lá comemorando, funciona. Aliás, gente, algo bem parecido foi mostrado no livro azul com o Wernher von Braun, outro nome que eles preservaram. Wernher von Braun realmente ele foi do paperclip, que já falei bastante aqui, que é aquela história de toda a ciência alemã, todo o corpo científico alemão teve seus crimes de guerras perdoados desde que eles revelassem o que eles sabiam para o pessoal dos americanos, né? Aí chamam isso de projeto paperclip. O que eles não falam é que eles não estavam como eram nazistas e eles tinham um sentimento extremamente anti-germânico na época lá, por causa do que o Hitler tinha feito. Os cientistas alemães estavam sendo desprezados. Mas o que eles descobriram? Que os alemães tinham uma base lá na Antártica, né? Tem toda a história do high jump que a gente sabe. E eles mandaram os navios lá e tinha gente lá com tecnologia que simplesmente fatiaram, que nem manteiga os navios do high jump, que é aquela operação que foi lá para o Polo Sul, né? Na verdade, lá na Antártida. E junto com esse ataque que os americanos, totalmente mal sucedido, né? Esse ataque que os americanos... Aliás, eles falaram que era só uma expedição que eles iam fazer, assim. Uma expedição com navios de guerra, com não sei o que, ou seja, né? Mas eles deram um nó na imprensa, despistaram, disseram que estavam indo para outro lugar e na verdade eles foram para ali. Tomaram um pau, cara. Levantou os discos voador lá e dizimaram com eles. E esses discos voador, em tese, seriam os arianos que estavam apoiando o Hitler, né? Nessa guerra e dos estudos que o Hitler fazia lá. Aí tem que ver, tem a Maria Cepereda, que tem um livro dela que é bem legal, é O Sol Negro, que ela fala da energia vril, fala de todos os estudos, né? A relação psíquica que o Hitler tinha lá com as mulheres que canalizavam e tal, enfim, né, gente? Para não tangenciar demais. E nessa ocasião, já que os Estados Unidos foram lá e brigaram, o que aconteceu? O pessoal da base dos discos voadores, depois deles fazer aquela retaliação de detonar os navios lá, eles foram lá e fizeram aquele famoso voo sobre o Capitólio. Então as imagens até hoje são famosas, né, do grupo de aeronaves sobrevoando o Capitólio. E até hoje as pessoas não sabiam direito o que era, né? Agora veio a informação de que aquele sobrevoo sobre o Capitólio foi para obrigar o Truman e o pessoal ali a aceitar os alemães do paperclip junto no projeto ali.
Então nessa época, depois disso foi criada a NASA. O que é a NASA? É os nazi. Então os alemães continuaram dando continuidade, olha a redundância, mas enfim. Aí então, gente, essa pressão que foi feita sobre o sobrevoo, coisa e tal, aí o pessoal do Paperclip começou a mandar lá dentro. Então talvez eles próprios, talvez fosse o corpo do Majestic 12 lá, aí acabou esse negócio de americano, de nazista, de não sei o quê. Eles perceberam que se eles se juntassem, eles dominariam o mundo, ponto final. Se fosse meia dúzia de americano e meia dúzia de nazista, se for da nacionalidade, tu entende? Eles estavam a fim de fazer um projeto de controle global e é o que acontece até hoje e a peleia é até hoje, né? O que acontece é que parece que dentro desses grupos de controle, eles próprios começaram a brigar entre si para ver quem é que ia mandar no planeta. Então tu vê que a ganância e a sede de poder nunca termina, né? É uma coisa impressionante isso. Então, gente, tem uma parte que eles vão fazer um experimento com um disco voador e eles estão colocando... E aí é um retrato perfeito do que o exército americano fazia exatamente com os seus. Um soldado sendo carregado para dentro do disco voador, isso no livro azul do History, não sei se foi no capítulo passado ou no antepassado, agora enfim. E o soldado tá dizendo, eu não quero ir, e os caras forçando ele, empurrando ele, dizendo, tu vai prestar um grande serviço pro país, coisa e tal. Aí empurram ele dentro da nave lá, e aí fazem o troço e o negócio desaparece. Aí aparece o ator, no caso faz o papel do Werner von Braun, dizendo, funcionou! Maravilhado. Pergunta a preocupação dele com o cara que tava dentro do disco voador. Então são algumas coisas, cara, que eu não sei se foram exatamente assim que aconteceram, mas estão dando uma excelente ideia do que realmente acontecia, de como os militares americanos nunca se importaram com os seus próprios, faziam coisas absurdas, horrendas, né? Eles não estavam nem aí com nacionalidade, eles faziam isso até com experimentos com as esposas de militares de alto escalão deles, cara, ou seja... Ser humano, lixo, tecnologia, tudo vale ouro para eles, né, na cabeça deles. Então, gente, as considerações sobre o livro azul de hoje era esse que eu queria fazer. Por enquanto dá para levar fé, que nem eu disse, pode ser que não seja exatamente o que está acontecendo lá, mas dá para ter uma boa ideia de como é a mentalidade dos militares americanos. E aí tu começa a entender de lá para cá, até hoje, o que está acontecendo, o porquê do acobertamento. Então, hoje à noite, se eu não me engano, 20 para... não sei direito, mas hoje tem ou é a reprise amanhã, que é de noite, que é às 8 horas, enfim. Vamos assistir, vamos ver o que acontece. Vamos continuar falando sobre isso. Tá bom, pessoal? Então, um beijo para vocês. Valeu, tchau.